Bi, boa noite, Wendel. O jogo contra o América será um divisor de águas, concordo, até porque se a gente imaginar, meu querido Bi, Alfredo, meu querido Alfredão da Silva aqui também com a gente, Jailson Santos, se a gente imaginar, meu querido Bi, que o Bahia, após o jogo do América, tem confrontos diretos por demais, né? Vou colocar aqui na tela. Eu venho colocando já há dois programas nossos, né? 2 lives mais ou menos, eu venho trazendo e batendo sempre nessa tecla, porque eu vejo justamente que é importante esse debate, né? Meu querido Isaías também com a gente, obrigado Isaías, boa noite, saldo do Grupo City, Márcia Junqueira, daqui a pouco a gente vai entrar nesta pauta, né? Nessa pauta aqui, ó, o saldo do Grupo City. O fato do Bahia não ter contratado um centroavante não quer dizer que a janela do Bahia foi ruim, né? Chegou alguns jogadores aí que são interessantes. Faltou sim um centroavante, sinceramente faltou. Acredito que o Bahia buscou e não conseguiu. O nosso querido Matheus Barbaço traz uma informação assim bem legal com relação aos bastidores, né? Ele estava no encalço da informação, mas não aconteceu. Então eu acredito que não houve a concretização da contratação, mas a tentativa houve. Eu acho que a tentativa sim houve, mas não deu certo. Márcia Junqueira, Wendel, Neymar voltou de 6 meses e fez 2 gols, uma assistência. Neymar é gênio, né? Neymar é craque demais. Eu que já tenho um bom tempo aí vivenciando futebol, o Neymar é um dos melhores que eu já vi, gente. O problema do Ney é fora das 4 linhas, né? Mas Neymar dentro das 4 linhas tem um problema, que é ele joga muito próximo do marcador e por isso ele sofre muitas faltas e machuca demais. Mas não deixou de ser um grande jogador, né? O Neymar é fera. Grande jogador, o menino Ney. Quem mais aqui? Isaías Silva, Jailson Santos, o Jailson Carvalho, família Jailson, aqui ó, aí ó, família Jailson Santos e Jailson Carvalho, meu amigão, família Jailson tá aqui na área com a gente. O Elberson Lopes, boa noite meu parceiro Wendel, agora é rezar porque não tem 9 de qualidade livre no mercado. Concordo com meu brother, o Elberson Lopes aqui, ó, gente boa da melhor qualidade com a gente, batendo papo. Não tem mesmo, quem tem está resguardado dentro dos seus clubes, ó, porque meus amigos, o nome não é janela de contratações, né? O nome mais correto para a gente mencionar este período de contratações é janela de transferências. Você sai de um clube e vai para outro. Aí justifica melhor para a gente entender. O Bahia pode contratar? Pode. O Bahia pode contratar. Até o dia 25 de agosto, o esquadrão pode. Agora, não tem no mercado um jogador que esteja livre assim, sem contrato, um jogador de qualidade sem contrato? Sinceramente, não vejo. Mas se tiver, a galera se situa, né? Papagaio Digital com a gente. Antes do jogo do São Paulo, eu disse que menos de 5 pontos até o fim do turno era o fim da linha para a Paiva. Ainda sobrevive. De qualquer forma, sofrimento até o fim do ano, concordo. Acho que a gente vai de fato sofrer até o fim do ano. Pegando na tabela aqui, ó. Wendel, pega na tabela. Vem pra cá. No nosso bordão aqui, ó. Eu vou colocar, pra gente ficar... Será que dá aqui? Não, né? Eu vou colocar... Se eu tiver aqui esse... Saiu, não dá pra colocar, não. Eu vou nesse daqui mesmo. Eu vou nesse ritmo aqui, ó. Cadê o melhor slide pra gente colocar essa tabela? Eu acho que a galera vai ver bem também, né? Dá pra ver legal, né? Dá pra ver, ficou grande aí. Ficou pequeno ainda, não ficou legal, não. Coloca na tabela aí, Wendel. Coloca na tabela. Acho que aqui dá, né? O pessoal que tá na televisão vê melhor. Celular, só se colocar assim, inclinar na horizontal, né? O pessoal no tablet também vê bem aí. Acredito que vocês estão vendo bem, beleza? Qualquer coisa aí a galera me fala aqui. Ó, depois do jogo do América, que é domingo, o Bahia tem uma sequência. Atlético Mineiro caindo das pernas, né? Filipão não vence de ninguém. E olha que, guardando as devidas proporções, eu vejo o Bahia não parecido com o Atlético, mas a história é a mesma. Não parecido, porque você tem um Hulk lá, né? Você tem um Hulk, você tem um Paulinho, você tem jogadores de qualidade, né? O nível técnico do Atlético Mineiro é melhor do que do Bahia. Agora, é a mesma história. O Atlético Mineiro tem um bom elenco, na minha opinião, até melhor que o Bahia, jogador por jogador. Mas isso não quer dizer que o Bahia tem um elenco ruim. O Bahia, individualmente, tem bons jogadores. O que falta ao Bahia e o que falta ao Atlético Mineiro é um time de futebol, pô. São as conexões, a transição em velocidade, a marcação bem montada, né, taticamente, não deixando espaços para o adversário. O que está faltando ao Bahia e ao Atlético Mineiro é formar um time. É a formação de um time de futebol.
Porque você olha para o elenco do Atlético e olha para o elenco do Bahia, você vê que você tem bons jogadores. Está faltando aos dois um time de futebol. Tanto o Filipão quanto o Renato Paiva, eles não conseguem formar um time de futebol. E aí os números aparecem. Nunca na história do Bahia a gente teve uma situação dessa. Por 17 jogos, 18 jogos, somente um triunfo. O Atlético Mineiro da mesma forma. São mais de 10 jogos sem vencer. Então, ambos estão com dificuldade de formar um time, apesar de ter material humano para isso. É claro, volto a repetir, o Atlético Mineiro tem um elenco recheado de jogadores de qualidade. O Bahia está montando ainda o seu elenco, mas não é um elenco ruim. Falta um time. Né? E eu colocaria ainda no Bahia a questão emocional que melhorou um pouco. Que o Bahia, lembra que a gente falava muito que o Bahia desligava da partida, o Bahia se desconectava do jogo e tal. Melhorou um pouco, saiu até da minha fala, né? A minha fala constante era muito nesse sentido, né? O time do Bahia era desconcentrado, se perdia no jogo por falta de concentração. Melhorou um pouco, mas ainda está vulnerável com relação a isso. A equipe do Atlético, apesar de não ter um time, você pega uns caras que têm mais experiência, né? E sabe conduzir o elenco, tem liderança. Então, assim, o Bahia, quando jogar contra o América Mineiro, que é um jogo de 6 pontos, fundamentais para que o Paiva possa sobreviver, e o Bahia também, o Esquadrão de Aço vai entrar na sequência, meus amigos, que vai pegar o Atlético Mineiro, que também luta para não cair, né? Não está bem no Campeonato Brasileiro. Aí vai pegar Bragantino, que está lá em cima na tabela. Agora, olha a sequência do Bahia. Depois do Bragantino é o Botafogo, na minha opinião, campeão brasileiro. Aí você vem para uma sequência de 3 jogos que, sinceramente, se o jogo do América é determinante, imagine o jogo do Vasco, Coritiba e Santos. Porque, meu amigão, são 4 times aí. Bahia, Vasco, Coritiba e Santos. Esses 4 podem cair, pô. Eles estão lutando para permanecer na Série A. Esses 4 podem estar na Série B. Então, mais do que nunca, vencer o América, construir bons resultados com o Atlético Mineiro, Bragantino e Botafogo e chegar contra o Vasco, Coritiba e Santos com uma gordurinha para suportar esta pressão que não vai ser simples. Porque da mesma forma que o Bahia luta para permanecer na Série A, o Vasco da Gama também, Coritiba e Santos, esses jogos são dificílimos, não serão jogos fáceis. Nesses 7 jogos que estão aí na tela para você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, na minha opinião, se o Bahia passar por esta fase, permanece. Mas se não passar por essa fase, esquece. Esquece. Cai até com antecedência. Com requintes de crueldade. Porque só nessa brincadeira, dos 7 jogos, nós temos 4 que são diretamente ligados à disputa pela permanência da Série A. E um outro que ainda é mais ou menos, que é o Atlético Mineiro, que digo pra você, viu? O Atlético não vai segurar Filipão, não. E aí tem a grande expectativa. Quem cai primeiro, Filipão ou Renato Paiva? Os dois agora são SAF, né? Bahia é SAF, o Atlético é SAF mais recente. Então, o que fazer? Quem vai cair primeiro? A questão é essa. Atlético Mineiro ou Bahia? Já pensou? Bahia, Atlético Mineiro, empate. Aí cai os dois na mesma noite. Mas é isso que está acontecendo. Agora é falar de futebol. A gente não tem mais contratações, né? A galera que está no elenco é esta galera que vai nos tirar dessa situação. E a única alternativa que eu vejo de uma evolução de uma equipe não é mais com a aquisição de jogadores, e sim com a troca da comissão técnica, né? Aperfeiçoando o modelo de jogo, não é mudando. E esse desafio, o Grupo City, acredito que vai entender. Diferente de muitos clubes do futebol brasileiro, você troca um técnico e coloca um outro com pensamentos diferentes, você troca radicalmente, né? Eu acredito que o City vai caminhar na filosofia que está aí, não pode sair, e que você vai trabalhar para aperfeiçoar, fazer o que o Paiva não fez, evoluir a equipe dentro do sistema que o Grupo City quer de jogo. É essa a questão. Então, se a gente debater, por exemplo, uma provável saída do Renato Paiva, uma coisa eu tenho certeza, eu não sei vocês podem colocar aí, pode ficar à vontade. Não vai se debater filosofia de jogo. Eu acho que o que nós vamos debater é correções e evolução
do sistema que aí está, que é o sistema que o Grupo City quer que o Bahia jogue. Então o técnico provável, futuro do Sport Clube Bahia, ele tem que ter esse perfil de trabalho de uma equipe que tem uma filosofia de jogo de posse de bola, de incomodar o adversário, de pressionar o adversário, de troca de passes em velocidade, né? Então, é esse aí o tipo de jogo que eu acredito que o City não vai abrir mão.